Fala aí, pessoal, professor Jackson aqui na voz. Vamos estudar agora função do segundo grau, os gráficos, tá bom? Vamos começar com o delta. Galera, o delta, ele tem três versões aqui, tá bom? O delta, se a parábola, que é a curva, estiver encostando duas vezes aqui, ó, uma, duas, o delta é positivo, ou seja, maior do que zero. Tem um outro caso também, quando ele está assim, ó, para baixo, mas tem o x1, professor, e tem o x2. Então, pessoal, o delta ele é maior do que zero, fechou? Agora a gente vai para quando o delta só encosta, quando a parábola só encosta uma vez, quando a curva só encosta uma vez. O x1 é igual ao x2. Quando é que o x1 é igual ao x2? Quando o delta é igual a zero. E tanto faz, galera, ser a parábola ser para cima ou para baixo. Eu vou fazer aqui para baixo e ela está encostando apenas uma vez. Se está encostando apenas uma vez, o x1 e o x2 é a mesma coisa. São as mesmas, é o mesmo valor, tanto é que a gente nem calcula. Quando o delta dá igual a zero, você só precisa encontrar o x1, porque daí, né, já era. Você acabou de encontrar o x1 e o x2 automaticamente. E tem o último caso, galera, que é quando a parábola ela nem encosta no eixo x. Quando não encosta, o delta é negativo, ou seja, menor que zero. O que significa, professor? Imagina se o delta deu 81. Como que a gente vai lá em Bhaskara calcular a raiz de 81? Impossível, né? No nono ano, isso é impossível. Tanto faz estar para cima quanto para baixo. Ó. Se não encostar, o delta é negativo, ou seja, delta menor do que zero. Beleza? Esse aí era o mais difícil. Os outros dá para explicar de boa. Então vamos lá. Quanto que vai ser o delta aqui, professor? O delta vai ser maior do que zero. Por quê, professor? Corta uma, duas. E aqui, o delta vai ser o quê? Corta uma, duas vezes o eixo x. Quem corta? A parábola corta duas vezes o eixo x em lugares diferentes. Então, eu sei que o meu delta vai ser maior do que zero. Opa, professor, estou vendo aqui ó, que a parábola cortou o eixo x em 1, 2. Então, pessoal, o delta é maior do que zero. Vamos fazer essas aqui. Professor, estou vendo que não encostou, hein? Não encostou, não tem x1, não tem x2. Então foi porque o delta foi negativo. E aqui, professor, cortou uma e duas. Tem x1 e tem x2. Então o delta foi positivo, maior do que zero. Professor, cortou uma vez a parábola, cortou uma vez, duas vezes o eixo x. Então o nosso delta é maior do que zero. Fechou? Agora vamos descobrir como que encontra o A. Galera, essa parte aberta é chamada de boca da parábola, ou mais bonito, pessoal, concavidade, tá? Concavidade. Se essa concavidade está para baixo, é porque o A é negativo. Se a concavidade, a boca está para cima, então o A é positivo. Mas tem uma maneira bem mais simples aqui, né, pessoal, de você descobrir isso. Você faz a parábola e faz dois olhinhos. Se essa carinha tá triste, é porque o A é negativo. Carinha triste, negativo. A é negativo. De novo, hein, ó. Carinha, essa carinha aqui vai ser uma carinha triste. Então, o A é negativo, menor do que zero. Agora, se eu fizer essa boquinha e esses olhinhos aqui, o que aconteceu? A carinha tá feliz. Se está feliz, pessoal, é uma coisa positiva. Então, o A é maior do que zero. Nessa daqui, concavidade está voltada. Concavidade da parábola é essa boquinha, né? Essa boca está voltada para cima. Faz o olhinho, deu uma carinha feliz. Carinha feliz, o A é maior do que zero. Positivo. Agora, se você botar dois olhinhos aqui, ó, ficou negativo. Carinha triste, o A é negativo. Menor do que zero. Dois olhinhos, boquinha, já sei que ficou feliz.
então é positivo. O A é maior do que zero. Então, recapitulando, né? Encostou 2 vezes, o delta é positivo, maior do que zero. Encostou apenas uma vez, não fiz nenhum exemplo, mas encostou uma vez, o delta é igual a zero. Agora, se não encostar, aí o delta é negativo. E o A são as carinhas, né? Carinha feliz, o A é maior do que zero. Carinha triste, o A é negativo. Poxa, negativo, feliz. Negativo, né? Carinha triste. Feliz, positivo. E vamos para o C, né? Para finalizar essa questão. Galera, o C é aonde a parábola vai estar cortando o eixo Y. E é bem aqui assim. Aqui, pessoal, você diria que esse número é positivo ou negativo? Com certeza, pessoal, a parte de cima aqui, ó, do Y é positiva. Então, o C é um número positivo. O C é um número maior do que zero. Professor, estou vendo aqui agora que a parábola está cortando o Y bem aqui no ponto 3. Galera, esse cara é o C. O C vale 3. Fechou? O C vale 3. E 3 é maior do que 0. Professor, mais uma vez está tocando aqui na parte de cima. Esse cara é o C. E o C na parte ali de cima é maior do que 0. Positivo, né? Professor, tô vendo que o C vale é 4. Sim, galera. Quando a parábola encosta no Y, ela revela para a gente o valor do C. Então, se o C é 4, 4 é maior do que 0. Professor, estou vendo agora que o C vale 2. Sim, 2 é maior do que 0. Professor, o C vale 3, está certo? Com certeza. A parábola está cortando o Y nesse ponto 3 aqui. 3 é maior do que 0. Com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa análise de gráfico. Muito fácil, hein, galera? Muito fácil analisar gráfico. Então, já vamos sem enrolação para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: certo cavalo, numa prova de hipismo, durante um salto, descreve uma trajetória em forma de um arco de parábola. A parábola, pessoal, vai ser esse desenho aqui, tá bom? Porque o cavalo vai sair daqui, né, ó, vai atingir o ponto mais alto e depois vai descer. Não tinha como ser assim, né, galera? Que daí o cavalo já ia começar flutuando, passar por debaixo da terra e voltar a flutuar, né? Se isso não for um sonho, então não dá pra acontecer. Deixa eu fazer o olhinho do cavalo. Ficou péssimo. Nossa, ficou péssimo meu olho de cavalo. Fazer o olhinho também desse cara aqui. Pronto. Nossa, ficou esquisito. Voltando aqui, né? Um arco de parábola. E sua pata descreve esse arco de acordo com a seguinte função. Opa! Professor, eu tô vendo que o A é menos um invisível. Quando o A é negativo, o que é que acontece com a parábola? A concavidade fica para cima, carinha feliz, ou a concavidade fica para baixo, carinha triste? Negativo, triste. Então, ó, legal. Legal, é bom analisar. Determine a altura máxima. Toda vida que uma questão pedir altura máxima, não tem jeito, você vai ter que lembrar dessa fórmula aqui, que é a fórmula do y do vértice. Sim, pessoal, a altura máxima, traduzindo para a matemática, é o y do vértice. E a fórmula do y do vértice, pessoal, vai ser... Aliás, essa fórmula aqui, ó, ela é mais difícil de fazer, tá bom? Fechou? Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula do y do vértice. Só que tu tem que encontrar primeiro quem? O delta dessa equação aqui, certo? Então, galera, costuma ser mais trabalhoso. Então, o que é que tu pode fazer? Pegar essa outra fórmula que é mais fácil de memorizar e mais fácil também de resolver, que é achar o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a, tá bom? Beleza? Essa fórmula tu tem que memorizar. Professor, o que é que eu vou encontrar? Galera, você acaba encontrando esse cara aqui, ó,
bem aqui assim. Então, se o cavalo começou aqui, e se tu souber o x do vértice, tu consegue saber a metade do caminho que ele percorreu aí, quando ele saiu voando, né? Porque eu vou dizer para vocês, esses cavalos aí de hipismo, eles voam, pessoal. É um pulo gigantesco, né? Mas voltando aqui para a questão, vamos lá. Aqui, o nosso A vale menos 1 invisível. Então, aqui vai ser, o A vai ser menos 1. E o B, o nosso B é mais 6. O B é igual a mais 6. Vamos substituir. X do vértice é igual a menos da fórmula, o B vale 6, sobre 2 vezes o A é negativo, vai ter que ficar entre parênteses. Menos 6 repete e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Na divisão, sinais iguais sempre dá mais. 6 dividido por 2 dá igual a 3. Então, o x do vértice vale 3. E olha só essa função, galera. Você tem que lembrar que esse f de x é o mesmo que y, né? Então, eu vou anotar aqui. X do vértice eu vou chamar de y. Menos x ao quadrado mais 6x menos 6,5. Eu só anotei, galera, isso daqui, tá bom? E chamei o f de x de y, porque é tudo a mesma coisa. Agora, a gente já sabe quanto é que vale o x, né? Vale 3. Então, vamos calcular o y do vértice. Como? Y do vértice é igual a menos da fórmula. O x vale 3 elevado a 2, mais 6 vezes o 3, que vale x, né? Menos 6,5. Beleza? Então, só recapitulando. Tem que memorizar essa fórmula para a gente encontrar o valor do x. Quando encontrar o valor do x, você pode vir aqui substituir na função que a questão vai te dar. Professor, mas se eu quiser fazer y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, vai dar certo? Vai. Só que tem um problema. Tu vai ter que encontrar o delta primeiro e eu não aconselho. Quando tá fácil assim, é melhor ir por aqui mesmo. Galera, o menos não entrou no cálculo. É só o 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9, mais 6 vezes 3 dá 18, menos 6,5. Fechou? Galera, y do vértice é igual a 18 que eu tenho, tiro 9. Sobra 9, mas eu ainda tenho que tirar 6,5. O y do vértice vai ser, vamos pensar em 9 menos 6. Quanto é 9 menos 6? 3. 3 tira meio, fica 2,5. Então, a altura máxima que esse cavalo pulou aí, galera, foi 2,5 metros, tá bom? No caso, não é nem a altura, né? Foi a altura da pata dele. Então, galera, vê aí uma porta da sua casa aí, se ela tiver um tamanho normal, e imagina mais um pouquinho para cima. Foi isso que esse cavalo aqui conseguiu pular. Mais alto do que uma porta, galera. Beleza? Falei que esses bichos voam, né? Vamos agora para a terceira questão. Analise as afirmações referentes à função f de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1, em verdadeiro ou falso. Os valores de a e b são respectivamente 1 e 3. Vamos lá. Quem está invisível aqui junto com o x ao quadrado é o 1. O a é igual a 1. Quem está aparecendo aqui junto com o x é o 3. O b vale 3. Opa! É verdade, ó, 1 e 3. Então aqui vai ser verdade. F de x é uma função do segundo grau. Vamos lá, tem o expoente 2? Tem. Então sim, é uma função do segundo grau. Seu gráfico é representado por uma parábola? Sim, galera. A gente viu na questão 1, todos aqueles gráficos ali da questão 1 são parábolas, são funções do segundo grau. Com a concavidade voltada para cima, vamos lá, galera. O A, ele é positivo, porque ele vale 1, ele é maior do que 0. Então, se uma coisa é positivo, carinha feliz. A concavidade, ou seja, a boca, está voltada para cima? Sim, né, galera? Então, sim, a concavidade está voltada assim para cima. Tudo certo. É do segundo grau, porque o expoente do x é 2.
É uma parábola porque forma uma curva e a concavidade, ou seja, a boca, está voltada para cima, porque se o A é positivo, a carinha é feliz, positiva. Verdadeiro também. Os valores de A e B são menos 1 e 3? Não, é 1 e 3. Resposta aqui está falsa. Afirmativa está falsa. É uma função do segundo grau e seu gráfico é uma reta? Galera, concavidade ou para cima ou para baixo. Isso é do segundo grau. Retas, bom, se você fizer aqui uma reta crescente, você está falando de uma função do primeiro grau. Fechou? Então aqui também vai ser falso, porque tinha que ser uma parábola, uma curva. Isso aqui está errado. Informe o tipo de função em cada gráfico. Galera, quando você vê esse gráfico estranho aqui, no 9º ano, tu ignora. É só ignorar. Mas se tu quiser ser uma pessoa mais à frente, como se a sua cabeça já tivesse no ensino médio, você pode dizer que isso aqui é uma função do terceiro grau. Lá vocês vão ver alguma coisa do terceiro grau. Por enquanto, nada. Só primeiro e segundo do 9º ano. É uma curva, pessoal? Sim, professor, é uma curva. Então, galera, chama isso aqui de segundo grau. É equação, função, né? Função. É uma função do segundo grau. Função do segundo grau. Fechou. Dá até para dizer algumas coisas. Por exemplo, o C vale 2, então o C é maior do que 0. Dá para dizer que o delta, que está cortando duas vezes, o delta é maior do que 0. Carinha triste, ó, carinha triste. O A é menor do que 0. Beleza, dá para falar tudo isso, pessoal, só dessa funçãozinha do segundo grau. Galera, se for uma reta, é do primeiro grau. Inclusive, se você tentar escrever seu nome aqui, ó, você vai ver que seu nome está descendo a montanha. Se está descendo a montanha, é uma função decrescente. Função do primeiro grau, ó, decrescente. Dá para falar quem é o B. Quem é o B aqui, ó? É o menos 4. Esse cara aqui, ó, é o B. Tá bom? Isso é de aulas passadas, né? Vamos lá. Reta de novo, professor. Primeiro grau. Reta de novo aqui, pessoal. Primeiro grau. Fechou? Agora, questão 5. Considere a função quadrática, ou seja, do segundo grau, definida por f de x é igual a x elevado a 2 mais 2x menos 35. Calcule os zeros da função. Coloquei aqui, ó, entre parênteses. Zero da função, pessoal, é o mesmo que calcular o x1 e x2. Para achar o x1 e x2, a gente tem que saber o A, o B e o C. O A está invisível, vale 1. O B é 2 e o C é menos 35. A primeira fórmula é a de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vamos lá fazer a substituição. Delta é igual, o B vale 2 ao quadrado, menos o 4 vezes o A. O A vale 1, vezes o C. O C vale menos 35, portanto, já que é negativo, fica entre parênteses. Galera, 2 elevado a 2 dá 4, né? Que é 2 vezes 2, 4. Menos com esse menos dá mais. Então, já temos aqui 4 mais. Vamos fazer a multiplicação de 4 vezes 1, que dá 4. E 4 vezes 100 vezes 35, né, que eu já resolvi os sinais, vou focar só no número agora. 4 vezes 35 dá 140. O nosso delta vai ser igual a 144. Fechou? Bem simples, né? Depois disso, você vai ter que ir para a próxima fórmula, que é chamada aqui, né, entre aspas, de fórmula de Bhaskara, que é menos B mais ou menos a raiz mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Essa é uma outra fórmula
que você vai ter que memorizar. Vamos fazer a substituição agora. X é igual a menos da fórmula. O B a gente viu que é quanto? Ó? 2 mais ou menos a raiz de 144, que é o nosso delta. Tudo isso sobre 2 vezes o A, que vale 1. 2 vezes 1. Calculando aqui o x1, vamos ter, repita, o menos 2, coloque o mais, resolva e resolva. Esse é o x1. Então vamos lá. Repita o menos 2, coloque o mais, a raiz de 144 é 12, pois 12 vezes 12 volta a ser 144. Essa é a explicação. Então, a resposta aqui deu 12 sobre 2 vezes 1 dá 2. E agora a gente temos aqui, galera, 12, vida real, tá? Eu tenho 12 e tiro 2. Sobra ou falta? Claro que sobra. Sobra 10, que divide para 2 dá igual a 5. Então, x1 vale 5. Calcular o x2. O x2 é a mesma coisa do x1, só troca o sinal de mais por menos, tá bom? Então, vai ser menos 2, a gente repete, menos, porque antes era mais, né? Ó. Agora vai ser menos. Menos 12 sobre 2. Vida real. Eu estou devendo, eu sempre dou esse exemplo. Ó. Imagina que a tua escola tem uma cantina no andar de baixo e uma cantina no andar de cima. E você está devendo 2 numa cantina e 12 na outra cantina. Então agora você está devendo, você sabe que está devendo 14. 14 dividido por 2 vai dar igual a menos 7, né? Na divisão, negativo dividido para positivo continua sendo menos. Fechou? Então tá aí a resposta. Os zeros da função é x, é 5 e menos 7. Beleza? Vamos para a última questão aqui. Determine o número de raízes, ou seja, quantos, se tem x1 e se tem x2, né? Beleza? Da função f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 7 e indique em quantos pontos o gráfico de f corta o eixo x. Vamos lá, só tem esses 3 casos aqui, né? Já que o A é 1 invisível e ele é maior, 1 é maior do que 0, né? Então eu sei que a boca vai estar para cima, né? Vai ser carinha feliz, ó. Então, pode ser que aconteça isso aqui, ó, corta 1 e 2. Pode ser que aconteça isso aqui, ó, cortar apenas uma vez. Pode ser que aconteça isso aqui, ó, cortar nenhuma vez. Se acontecer cortar, se tiver 2 cortes no eixo x, delta é maior do que 0. Se tiver só um corte, delta é igual a 0. Se não tiver nenhum corte, o delta foi negativo. Fechou? Beleza? Então, basicamente é isso que ele quer nessa questão. Se você vai falar em quantos pontos, ou dizer quantas raízes, né? Aqui no caso, ó, o delta foi maior do que 0, ou seja, tem 2 raízes. E a gente pode comprovar. x1 é 5, x2 é menos 7. 2 raízes. Show? Então vamos lá. Para saber isso aqui, quantas raízes, a gente tem que saber o valor de delta. E o delta precisa do A, do B e do C. O A, a gente já disse que era 1 invisível. O B anda com x. Quem anda com x é o menos 5. O C é o cara solitário, não tem letra. Quem não tem letra é o 7. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Essa é a fórmula de delta. Delta é igual, o B vale menos 5, então vai ter que ficar entre parênteses, elevado a 2. Menos 4 da fórmula, que multiplica o A, que vale 1, vezes o C, que vale 7 aqui, ó.
Delta é igual menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Isso aqui vai dar 25 positivo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 7 dá menos 28. Delta é igual a menos 3. Por quê? Aqui, ó, eu tenho 25, mas estou devendo aqui, ó, 28. Quando eu pagar os 25, ainda vou ficar devendo 3. Galera, quando o delta dá negativo, ou seja, menos 3, se o delta é menor do que zero, o gráfico ele não encosta. Então não vai ter nenhum corte. Então não tem raiz. Beleza? Não tem raiz. E assim, galera, eu me despeço aqui de vocês. Estudem bastante, resolvam questões do livro, de internet, sobre análise de gráfico, determinar os zeros de uma função do segundo grau. E é isso. Boa aí, fiquem todos aí naquela paz, estudem, tá bom? Falou!